Boa tarde a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui. Com toda certeza, o professor César Reis foi direto ao assunto. Realmente é a lei universal, onde tudo gravita, onde tudo corre para a perfeição ao encontro de Deus. Escutei isso de uma aula de um filósofo que está aqui presente. Então, nessa pergunta 1009, onde esse progresso busca o amor e a gravitação, o buscar, encontrar a perfeição divina, que é o amor, realmente é a lei por excelência. E vamos ter a alegria de trazer algumas lembranças, porque esta lei de amor começa fundamentalmente no Cristo. Levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o desafiar, na minha opinião. Eu acho que foi mais do que para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Como se ele fosse praticar aquilo. Mas Jesus, o educador, o amor por excelência, responde: que é que está escrito na lei? Que é que leis nesta lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, em todas as tuas forças, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, desafiado, mostrou que a lei de amor traz responsabilidade. Amar a Deus e ao próximo. E ainda, acrescentando, fala-lhe: respondestes muito bem, Jesus. Responde a ele: faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, cheio de virtude, que era realmente uma pessoa importante, diz a Jesus ou retruca para ele: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Quantas vezes ouvi nesta casa uma referência que este papel do samaritano, este ator, era completamente desprezível para aquela cultura. E é exatamente alguém que não se apostava, alguém que não se esperava que fosse algo fazer nesta lei de amor. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e tudo que o despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Esta pergunta, ela muda todo o conceito do egocentrismo para a atitude responsável do amor. Na minha opinião, o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia. Se nós quisermos entender a lei do amor, precisamos começar a entender misericórdia. E misericórdia não é algo fácil para nós seres humanos. Não é. E ainda acrescenta: aquele que usou de misericórdia, responde. E Jesus: então vai e faze o mesmo. Já havia recomendado amar a Deus e ao próximo. E agora, colocando os pontos devidamente nos seus lugares, ele ajusta. E você tem a responsabilidade de viver esse amor, de viver esse ato de misericórdia, de sair de si,
de buscar algo muito importante dentro do seu coração, que é importar-se com o outro, sofrer com o outro e fazer alguma atitude digna, construtiva para o outro, sem ter nenhum interesse por detrás ou subterfúgio. Que é o que está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Verdadeiramente, o tempo passa e nós, reencarnando de etapa em etapa, ainda não estamos vivendo isto. Daí a necessidade de Allan Kardec colocar de uma forma intelectual, explicativa, porque nós ocidentais exigimos entender o amor. E a pergunta na 614 do Livro dos Espíritos traz que a lei natural é a lei de Deus, que está escrita na consciência, e esta lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo. Ensinado por Jesus. Certamente esse preceito encerra todos os deveres, porque a questão do amor é como eu posso ajudar o outro, comprometendo-me em amar, colocando em trânsito esta ação para que o outro seja construído, melhorado, atendido, socorrido, mas não com intenção segunda. Sempre para o outro, buscando no outro o amor, esta caridade em ação. Nesta nova ordem social, precisamos entender o amor para praticá-lo. Culturas outras, como foi lembrado aqui anteriormente, já tratam do amor como uma obrigação de vida. Nós, ocidentais, queremos diametralmente, cartesianamente entender o amor. Então vamos entendê-lo. Como fez Jesus na prática da caridade, o importar-se com o outro, socorrer o outro, colocar-se como ponte entre o bem e o outro do que ele necessita. E aí está, certamente esse preceito encerra todos os deveres nossos, uns para com os outros, na pergunta 647. E aí, Joana de Ângeles, as leis morais ou a lei do amor é uma lei imutável para toda a vida. Na verdade, é a lei da vida. E aqui, numa pequena enciclopédia, porque precisamos entender didaticamente qual é o papel da lei, justiça, amor e caridade, como nós gostamos de tudo colocar como parametrização do óbvio, então estudamos bastante a justiça para o outro. Então o que é justiça? Do latim justitia, é o dever moral de dar a cada um o que lhe é devido. É a base insubstituível de todo relacionamento. Mas se nós já sabemos isto, o que nos leva a não praticar? Os nossos interesses pessoais. Então, uma das maiores responsabilidades da educação é inculcar pela palavra e pelo exemplo o senso da justiça, que se traduz numa consciência clara dos próprios direitos e deveres. Esta é a questão. Deveres. E no respeito ao direito do outro. Então, respeitar o direito do outro está dentro da lei de amor. Na pergunta 875 a respeito da justiça, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A gente percebe que o Livro dos Espíritos está angularmente bem colocado e o Espiritismo traz tudo aquilo que sabemos. E o que é que a gente ainda
não pratica. O sentimento da justiça está a chave da questão. O sentir que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho. Este sentimento é resultado de uma ideia adquirida? Está na lei da natureza? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Estamos diante de um progresso de relação intelectualizado em respeitar o direito do outro para que o sentimento da justiça se instale em nós. Já estudamos aqui, já ouvimos tantos especialistas dizerem, e o próprio plano espiritual, nas obras de André Luiz, de Joana de Ângeles, nas obras do nosso querido professor e doutor Jorge Andréa, que primeiro intelectualiza-se a matéria. Primeiro começamos pelo degrau da intelectualização para baixar o sentimento. E temos os estímulos que a própria vida, para sobreviver, nos ensina, que são os nossos instintos, que está no Evangelho, elevado ao grau maior, nos leva ao sentimento. Mas aqui precisamos entender o desafio do sentimento da justiça, porque o sentimento da justiça nos coloca na responsabilidade de respeitar o direito do outro. Este é o nosso desafio. Desenvolvendo este sentimento que nos dá Deus e pôs em nosso coração. Então, está aqui fundamentado e respondido pelos benfeitores da nossa humanidade, porque a lei de amor e o amor é a moeda e a realidade para tudo no universo, que Deus nos colocou dentro do nosso coração o amor. Então esse sentimento precisa eclodir. Daí vem que frequentemente em um homem simples e incultos, homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. E nós sabemos as razões. Porque sempre que buscamos o favorecimento dos nossos interesses pessoais para agradar as nossas paixões individuais, o resto passa a ser o resto. Continuando no Livro dos Espíritos, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder daquele ladrão? E vamos ver o que está aqui no Livro dos Espíritos. Que relação tem com aquela colocação do Cristo? Na pergunta 874, sendo a justiça uma lei, como se explica que os homens a entendam de modo tão diverso, tão particular, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E eu percebi que esta pergunta do Cristo tem a ver exatamente com esta pergunta 874 do Livro dos Espíritos, porque de acordo com o meu interesse, de acordo com a minha satisfação pessoal, eu entendo o outro como eu estabeleço. A justiça deixa de ser uma justiça universal para ser a justiça que me interessa no meu feudo, na minha casa, no meu país, se eu sou o dono dele. Ou na minha religião, se eu sou o dono da verdade. Como foi dito aqui, por esse prisma tão particular e tão infantil. Mas é assim que é no mundo. E é interessante que Jesus, profundo conhecedor de todos nós, pergunta a quem veio lhe perguntar quem era o próximo, qual era a forma de visão dele para com aquele que havia sido atendido.
E segundo os nossos interesses, pelo prisma falso, nos interessa aquele naquele momento. Mas ele que foi arguir a Jesus, e Jesus saiu da condição de réu e o colocou na condição de berlinda, porque ele tinha que demonstrar o conhecimento, falou, foi aquele que fez a caridade. Será que ele tinha um sentimento de justiça ou um sentimento de interesse da justiça dele? É a grande questão. Então, direito natural, imutáveis e iguais para todos, estabelecido por esta lei divina, está escrito na nossa consciência. Esse é o problema. Eu me lembro que tem uma frase belíssima de Bezerra de Menezes, quando ele disse que o homem, quando chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, só lhe resta a consciência gritar. Frase de Bezerra de Menezes. E o que é um direito adquirido? Mutáveis e diferentes, de acordo com o momento social, cultural, principalmente daquela sociedade, como ela entende, por isso é mutável. Por exemplo, o direito de propriedade. E está escrito como um código humano, porque ele é mutável, ele muda mesmo, de acordo com as situações. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. É impressionante como o Espiritismo nos ensina isso, desde 1857. A questão é quando nós vamos realizar o sentimento de justiça. Porque, na minha opinião, este é o nosso desafio. Falamos sobre caridade. O Espiritismo aqui no Brasil, principalmente, existem ícones de exemplos de caridade. Esta casa onde estamos, fundada no início do século XX, é um exemplo de caridade, de amor em ação. A questão é quando nós vamos simplesmente permitir que esta consciência, que este sentimento de amor ecloda de uma forma dentro de nós que passe a ser o nosso ângulo de vista. Então, desde a condição, ou desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada, esses direitos são eternos. Essa é a questão. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Esta é uma frase realmente angular. Para quem estuda, para quem está na área do direito, e como aqui nós estamos na área da religião, e temos que estudar esta relação conosco dentro de casa, no ônibus, no pedágio, no trânsito, que é um desafio para os dias de hoje, precisamos entender o senso, a justiça, de como não atrapalhar o trânsito e os interesses dos outros, mesmo contra a nossa vontade. Mas estabelecido está pelo homem, e precisamos cumprir as leis de trânsito também. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem este homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ainda dentro da lei de justiça, se ele gastou, eu tenho que restituir. Mas qual é a ideia que está no Livro dos Espíritos que me interessa para a nossa linha de raciocínio aqui no ICEB? É a seguinte, na pergunta 877, ela faz assim, a pergunta é assim, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, tem algumas obrigações especiais? Nasce alguma obrigação especial? O que é que vocês acham? Sim. Quais são? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar o direito do outro. A vida social impõe direitos e deveres. Me socorrendo de Leon Denis, a lei de justiça não é mais do que o funcionamento da ordem universal, da vontade,
do Verbo divino. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. As forças do universo são solidárias, repercutem-se e vibram unissonamente. E ele ainda não conhecia, ou pelo menos eu não sei se ele conhecia, na minha opinião, não sei se ele conhecia a tecnologia da lei quântica, mas ele já sabia que a lei universal, ela acontece em qualquer ponto do universo. E um espírito como este, como Leon Denis, já trazia dentro dele este conhecimento. A lei da justiça, não sendo mais do que a resultante dos atos, presta atenção, é tudo aquilo que a gente escolhe a fazer ao outro e a nós mesmos. É o encadeamento dos efeitos e das causas também. A lei de Newton, mas também a lei da vida. Porque toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. E a gente não sabe aonde começa o outro, porque as consequências serão, sinceramente, todas colhidas. A sementeira é livre. A gente planta onde quer, faz o que quer, escondido ou não, dentro de quatro paredes ou através da internet, escondido numa foto mentirosa. Daí a resposta que demos na última vez que estivemos aqui sobre o comportamento ético nessas redes sociais, será a mesma? Porque lembrei de Valdo, quando foi arguído a respeito disso. Qual é a postura do espírito perante a internet, perante a rede social? Ética. Ele tem que ser uma criatura só, verdadeiramente boa, honesta. Então, essa lei de justiça, não sendo mais do que a resultante, nos explica por que tantos males afligem a humanidade. Falta o sentimento do respeito ao outro. Falta o sentimento desta lei de justiça, que também é de amor. E dentro do livro Depois da Morte, no capítulo 39, especificamente, da ideia de justiça, demandam, portanto, a igualdade, a solidariedade e a responsabilidade dos seres. Só existe igualdade quando existe responsabilidade, porque eu respeito o direito do outro e permito que ele tenha os mesmos direitos que eu. Nunca haverá igualdade quando houver simplesmente o favorecimento à minha lei, à minha cartilha. Ajoelhou do meu jeito, tem que rezar do meu jeito. E aí Leon Denis está dizendo que não é bem assim, que a lei é universal e que a gente planta o que quer, mas colheremos conforme o plantio. Nos socorrendo de outro espírito lúcido, como Emmanuel, vamos ver o que ele tem para nós. A justiça é sempre manifestação constante da lei divina nos processos da evolução e nas atividades da consciência. Novamente a consciência. Mesmo que nós queiramos negar que estávamos obliterados, impulsionados por algum sentimento e agimos daquela forma, a nossa consciência registra. E Bezerra de Menezes tem razão, porque quando cala o grito do cognitivo, do consciente, a consciência começa a saltar no travesseiro. Pois é, haja barulho para dormir. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. E eu fico pensando se isso não fosse verdade, porque a nossa humanidade, nesse segundo passo de provas e expiações, já teria sido aniquilada. E não é verdade. A verdade é que Deus nos mandou Cristo, nos mandou este sentimento de justiça, para que vivamos nele. Justiça sem amor é como terra sem água. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo o período da terra sem água, não é verdade? Então, a justiça sem amor é como terra sem água. E isso está
no livro Religião dos Espíritos, Justiça e Amor, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Continuando, ainda sobre justiça, e depois que eu terminei de preparar a estrutura desse estudo, desses PowerPoints, eu percebi como se fala tanto em justiça. E confesso que tive muita dificuldade para falar sobre o amor, porque a justiça para nós é um interesse comum. Mas e o amor? Na pergunta 879, olha que interessante. O caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza é a do verdadeiro justo, conforme Jesus. Porquanto praticaria também o amor ao próximo e também praticaria a caridade, porque a caridade é o amor em ação, sem os quais não há justiça verdadeira. Percebemos? Lei de justiça, amor e caridade? Didaticamente, Allan Kardec nos ensinou a pensar pontualmente, mas os espíritos alinhavam as respostas e vão nos mostrando que esta verdade é uma só. E não pode haver justiça verdadeira sem amor verdadeiro. E este amor verdadeiro, nessa justiça de respeitar o direito do outro, é a caridade, que é o amor em ação. Então, a pergunta 879 para nós deveria ser uma pergunta profundamente meditada. E quem tiver dificuldade para meditar e não quiser sair correndo, olha essa pergunta. E lembro muito bem que certa vez o Divaldo contou aqui, no colégio militar, para uma determinada irmã que não conseguia dormir de noite e a cabeça pulava, como diziam os outros lá na Terra do Oriente, o macaco dos pensamentos não deixava ela dormir, que ficavam pulando de galho em galho. E o Divaldo, então, teve a brilhante ideia de dizer assim para ela: minha irmã, pega o livro dos Espíritos e leia. No ano seguinte, lá no colégio militar, ela estava toda feliz, porque disse que o Divaldo havia receitado para ela um remédio infalível contra a insônia. Porque na terceira pergunta ela dormia. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, registrado por Mateus: mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele volta ao amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Registro de Mateus, no capítulo 22. Não é nunca cansativo lembrar que esta situação é diferente daquela quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, aquele reafirma. Quando perguntam para ele qual era a maior da lei, o que queriam escutar, não sei, mas o que ele respondeu que é do amor. Então, finalmente, passando da justiça para o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso moral. Mas está num livro que é o terceiro lançamento, porque o segundo é o livro dos médiuns. Mas por que no Evangelho? Exatamente esta colocação que Lázaro faz ali, sobre o amor, sobre a lei de amor no Evangelho. Nós já aprendemos aqui no Instituto, com tantos eruditos, que Evangelho significa boa nova. A boa nova é o amor. Mas por que se fala tanto sobre o amor, se a gente ainda não vive este amor? Que pena, porque ele é o sentimento por excelência.
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Sinceramente, eu não vi resposta mais matemática do que esta. Significa que, à medida que eu consigo amar e praticar mais a caridade, me empenhar como se empenham criaturas por esta instituição e ficam pedindo por amor a esta instituição e não às ideias deles, que nós amemos também o ICEB, demonstra o grau de progresso dessas criaturas. E eu fico olhando para Francisco Cândido Xavier, que fez da vida dele o amor, simplesmente o amor em trânsito. Tempo para ele nunca teve. Era acordado ou desdobrado, sempre no plano espiritual. E eu me lembro bem que um dos seus biógrafos registra uma passagem lindíssima. Um sargento da polícia militar chega para ele, antes de ele pegar a condução para chegar lá no trabalho dele, o abraça e diz assim: Chico, muito obrigado, porque eu sonhei com você esta noite, me impedindo de sacar a arma e apontar para determinada pessoa. E hoje de manhã, agora mesmo, ao lembrar do sonho, eu evitei uma morte e vim aqui de joelhos te agradecer. E o Chico olha para ele, recebe aquele amor e no ouvido diz: meu filho, não foi eu não, foi doutor Bezerra. O amor em ação. E Chico viveu o amor em toda a sua intensidade de vida, ao ponto de se aniquilar por amor, de uma forma que o próprio amor fosse a própria verdade dele. Uma pessoa que já foi daqui do Instituto Cultura Espírita, que o professor Jorge André conheceu muito bem, outros também, o Américo Borges, certa vez estava com Chico, e 2:30 da manhã, depois que todos saíram, o Chico perfumava. Mas à medida que ele suava, era uma noite quente de verão em Minas, mais ele exalava perfume. Depois daquilo tudo, ele vira para o Borges e fala: Borginho, eu vou ali no banheiro e volto já. Quando ele voltou com aquele cheiro de lavanda. E o Borges virou para o Chico e falou assim: Chico, mas cheiro de lavanda com rosa? Disse: pois é, porque Sheila passou por aqui, me deu um banho de rosas, mas eu não podia deixar ninguém perceber. Fui lá e tomei banho de lavanda, né, Borginho? O amor. Este amor é levado ao progresso, a altura que denota a estatura espiritual de uma criatura. E o ponto delicado deste sentimento é o amor. Esse sol interior que condensa e reúne, e o seu ardente foco, todas as aspirações concentra, e todas as revelações passam a ser sobre-humanas. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando li pela primeira vez o livro Paulo e Estevão, foi o olhar de Estevão para Saulo. Quando ele esperava encontrar no olhar do Saulo uma derrota, um homem derrotado, prestes a sucumbir pelas pedras, e ele escuta de Estevão que ele, Saulo, serviria ao Senhor Jesus. No momento certo, Jesus viria buscar. E ele não consegue encontrar no olhar de Estevão ódio, ele vê amor, e ele perde a paz ali, ele quase enlouquece. Na verdade, o que a gente percebe é que ele só volta ao estado humano quando encontra com Ananias. Pseudamente cego, e Ananias lhe restitui a visão, e ele volta a enxergar a verdade. Porque vira Jesus meio-dia no deserto, na estrada de Damasco. Vira o amor, e ao amor ele se queda e pergunta: Senhor, não tenho mais o que contestar, diz. Quem és? Primeiro ele pergunta, e depois diz o que farei. Porque o amor, esta gravitação que leva até Deus, este campo que não tem explicação, a não ser dentro da alma, que reverbera, trazendo-nos para um estado sobre-humano, é o amor. E este amor fez Saulo se transformar
em Paulo, esta lei de amor substitui a persona, o eu, pela fusão do nós. Tem coisa mais bonita do que isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas quando nós vamos começar a entender a ótica do amor, vivendo o amor dentro das nossas possibilidades? Porque foi assim que o Chico fez. Começou vivendo dentro da possibilidade dele, e quanto mais ele dava, mais ele tinha para dar. Porque isso é lei universal, é a lei que sustenta todos os mundos, que faz o fluido cósmico universal aglutinar tudo. O amor. Faz até ter sons. Alguns conseguem escutar o som da melodia do universo, porque estão na mesma unicidade do amor. Capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda sobre o amor. E nós não vamos cansar nunca de falar sobre o amor. Ditoso aquele, está perto de Deus, ultrapassando a sua própria humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. E a gente vai de um Chico para outro. Não é? A gente vai do Francisco Cândido Xavier e lembra daquele outro Francisco que vivia tanto amor, entregou a roupa, tudo, se preocuparam que ele estava sem roupa no meio do pátio de Assis, foram cobrir, e ele disse, não, mas olha essa coisa aqui cheia de ouro, não sei o quê, e esses fios todos de seda do senhor bispo, manda de volta. E ele sai entre as flores cantando, realizado, num estado sobre-humano de amor, porque havia encontrado o caminho dele. Havia descoberto na vida o amor. Então esse sentimento, que ultrapassa a humanidade, ama com amplo amor os irmãos em sofrimento. Francisco de Assis, ditoso aquele que ama, não conhece a miséria da alma. E eu me lembro, quando ele retornou a última vez, da tentativa dele de acabar com aquela guerra lá na Palestina, com aquelas cruzadas, e ele volta com câncer nos 2 olhos, e ele pede para ser vazado os olhos com ferro em brasa, e ele canta para o irmão fogo, para que lhe desse mais tempo de vida, para que aquele testemunho pudesse causar na alma dele um sentimento de amor, para que aquele amor ele pudesse levar. Então que o irmão fogo, através da brasa do ferro, lhe desse mais algum tempo de vida, porque ele queria cantar o amor. Acima das misérias do mundo, teve sempre ligeiros pés. Quem podia com os pés de Francisco? Só o Frei Leão, coitado, como ele sofria. E vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E é o que nós estamos tentando fazer para acordar para a nossa realidade de amar e do amor. Capítulo 11, item 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas o amor, ainda no Evangelho, talvez seja a nossa poesia. Toda a doutrina espírita é muito poética, como disse Leon Denis. Mas acredito que no Evangelho estejam as melhores rimas. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse amor sagrado. Eu me lembro bem que o nosso querido amigo Geraldo Guimarães uma vez me contou uma piada do Chico, dizendo que certa vez ele estava psicografando. Nisso entra 2 espíritos lindíssimos, Emmanuel e Bezerra de Menezes. Emmanuel se lhe acerca, chega com aquela luminosidade, perto do Chico, espera a vez de psicografar e manda aquela mensagem lindíssima. Quando o Chico suspira pela emoção do que o Emmanuel chega a dizer, 45 minutos depois é que chega o doutor Bezerra. E ele pergunta, mas doutor Bezerra, agora que o senhor chega,
Pois é, Chico, olha quantos corações nós semeamos de amor. Porque em todas as criaturas do plano espiritual. Enquanto escrevia Emanuel pelo Chico, Bezerra de Menezes ia lá, e então, meu filho, como você está? O que posso fazer para ajudá-lo? E 45 minutos depois ele chega e diz ao Chico, pois é, olha quanta sementeira de amor. E os espíritos estavam ali, todos atendidos pelo amor de Bezerra de Menezes. É ímpar. Obrigado, meu amigo Geraldo Guimarães. Então, dentro da lei de amor, lógico, esta tela belíssima, todos nós aqui somos assim meio enamorados de Joana de Ângeles, que ele vai fazer, né? Mais uma contribuição do Cláudio Urpia, e eu não podia deixar de trazer essa tela belíssima. Quem sabe ela lembra de nós e ajeita, para a gente dar um jeitinho por aqui, coração feminino, cabe tudo, de amor. A presença do amor. Eu gostaria que vocês escutassem isso com amor. O amor, alma da vida, é o hálito divino a espraiar-se em toda parte, manifestando a paternidade de Deus. Eu não sei como é que se consegue dizer com tão poucas palavras tanto sobre o amor. O hálito divino fecundando a vida. Concordam? Porque o amor é que fecunda tudo. A justiça, a caridade, a paciência, o olhar dos mestres. Essa bondade de estar conosco, provando como amam o verbo amar e viver o amor. O amor, alma da vida. Alma da vida é o hálito de Deus fecundando a própria vida. Percebe que 8 infinito é este, que não começa nem tem fim? Porque é uma lei infinita, de ida e de volta. O amor, alma da vida, fecundado pelo hálito de Deus, que fecunda a vida. Percebe como é simples? Pois é, a gente entende. Quando é que a gente vai viver o amor? Onde quer que se expresse esse amor, imanta como um campo, se lhe acercam quantos se modificam a estrutura e a realidade de todos para melhor. Este amor cria um campo, aglutina tudo, traz tudo para o seu encontro, convida para tudo ver e nascer. Daí, essa aura e esse suor do Chico exalar perfume de rosas. Porque quanto ele mais amava, mais tinha para amar. E quanto mais dava, exalava dele próprio o próprio amor, que é o hálito divino fecundando a própria vida. Sobre-humano, tem ligeiros pés, está acima das misérias do corpo. Então, onde quer que se expresse, o amor imanta quanto se lhe acerquem, ou acercam, modificando a estrutura e a realidade para melhor, sempre para melhor. Em qualquer circunstância, o amor é sempre o divisor de águas. Vivendo, Jesus modificou os conceitos então vigentes, iniciando a era do espírito imortal, que melhor expressa todas as conquistas do pensamento. Percebe o pseudo-paradoxo? Porque se nós somos a mente que vibra o pensamento dentro do hálito que é Deus, precisamos então viver o amor. E este amor, que é o próprio Cristo, a gravitar para o nosso coração num apelo suave, doce, misericordioso, cheio de compaixão e paciência, faz com que o nosso pensamento estruture o calor do amor, que desça da mente para o coração. E um dos biógrafos do Chico revelou uma vez um convite para ele, dizendo assim: Chico, o que é que nós devemos pensar de fulano que era espírita e largou tudo para ser político? Disse: meu irmão, vamos orar para ele. Quem sabe ele não faz melhor.
Mas ele é tão inteligente, Chico, o que é que ele falta? Ah, meu filho, na minha opinião, falta descer da inteligência para o coração. E até rima, porque o Chico gosta e ama o amor. Então, lógico, que dentro da lei de amor, nós tínhamos que trazer o exemplo daquele que se converteu por amor ao Cristo. Mas foi estalado, dada a partida por Estevão. E ele registra assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E eu fui me socorrer de Herculano Pires e também de Pastorino em Sabedoria do Evangelho, e lá os dois dizem quase a mesma coisa. Quando Paulo escreveu isto, não era um menino. Paulo já era um homem em Cristo, como Kramer disse para nós no nosso livro editado aqui no ICEB. Já era um homem em Cristo. Então, ele que se houvera crucificado em Cristo, agora diz e explica no que ele está crucificado: no amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Dissesse para o morro: sai dali para aqui, fulano fica curado, Beltrano volta a andar, Cicrano volta a enxergar, fulano volta aí no corpo 30 anos, porque você é tão importante para nós, vamos rejuvenescer esse corpo, fica mais 90 aqui com a gente. Se não tiver amor, de nada isso vale. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não conta vantagens pessoais, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Lembra daquele sentimento de justiça? Dá o direito ao outro de ser como ele é e respeitá-lo da forma que ele quer ser? É um desafio na educação moderna. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É aquele degrau de evolução do amor. E exatamente como está no Livro dos Espíritos, porque a verdade é uma só. A graduação é para quem sabe amar, para quem mostra o amor espontaneamente nas suas atitudes, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Isto só é possível através do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, o amor. Mas o maior destes é o amor. Está registrado em Coríntios. E voltando a Jesus, óbvio, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos.
Jesus ensinou tudo. O nosso desafio é amar o amigo. E o nosso paradigma, a quebra do nosso maior paradigma é amar quem não nos ama. Bendizei o que vos maldizem e ainda ensinou o que fazer para aqueles que não sabemos amar os inimigos. Faz o bem para ele. Não precisa sair abraçado, dando beijinho. Faz o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Este é o caminho para amar os inimigos. Orar, amar, perdoar, compreender e deixar para lá. Como disse Francisco Cândido Xavier, amar sem esperar nem a compreensão intelectual do amor. Francisco Cândido Xavier. Nessa nova ordem, agora a caridade. Justiça, amor, caridade. E a pergunta 886 do nosso manual de vida. Herculano Pires gostava de dizer que o Livro dos Espíritos era um tratado de tudo que se possa conhecer do conhecimento humano. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Tem um poeta aqui na sala que adora essa resposta, porque diz tudo que é o amor. Benevolência, indulgência, perdão. Ser benévolo com todos. Mas totalmente tirar da responsabilidade do outro, perdoá-lo, compreendê-lo, toda qualquer ofensa, e desculpar-lhe todas as imperfeições. Ser bom, manso, doce, aceitar o outro como ele é e perdoar quando ele errar. Esse é o modelo. Esta é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Está na questão 886 do Livro dos Espíritos, para aqueles que amam entender, para depois praticar. Meu caso. Então, agora eu entendo. O amor e a caridade são complemento da justiça. Porque, bem objetivo, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, e o ponto 2, quando sai do x, chega no y4. O próximo é o y. Sai de mim, passa pela resultante, que é a caridade, e o bem chega nele, no eixo y, que é o outro. Então o amor e a caridade são um complemento da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Veja, que me seja possível. Se eu não posso, eu não faço. Mas se eu faço e eu posso, que eu faça por amor. E que desejáramos que nos fosse feito. Este é o verdadeiro sentido destas palavras de Jesus. Os benfeitores da humanidade ainda nos colocam em xeque-mate. Não deixam dúvida para o amor intelectual que queremos viver. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E irmão inclui o inimigo. E agora, uma síntese cartesiana, como nós tantos gostamos. Caridade, moral e a caridade material. A caridade moral se expressa, por exemplo, pela ação do bem, e a material pela doação. Percebe como o português é engraçado? A caridade moral é ação, e a caridade material, doação. Não é interessante? Eu achei isso interessante, eu fiquei assim, alguns minutos pensando, ação e doação. Não é a caridade? Não rima com caridade? Quem faz a ação mais a doação não é igual à caridade? Eu achei interessante esse raciocínio. Por quê? Por exemplo, lembrando da resposta do Livro dos Espíritos, caridade moral se expressa através da compaixão, da solidariedade, da tolerância, da complacência. E ser complacente no trânsito de hoje está um convite para praticar a verdadeira lei de amor.
benevolência. Estritamente dentro da resposta de como entende Jesus a caridade, a paciência. Já disse e repito que perguntaram ao Chico onde estava o poder. Ele respondeu na paciência. E quem é paciente sabe que é verdade. Outro exemplo de caridade moral, o respeito. Tão estudado aqui pela lei de caridade, mas onde fica o dulcere, a docilidade, como gosta de tanto falar Satya Sai Baba do outro lado de uma outra cultura. Que as vossas palavras sejam doces como mel, mas tão doces que esse mel, vocês se lambuzem nele. E atraiam os corações dos outros, como o mel atrai os insetos. Sejam doces como mel, e ele materializava mel. Exemplo de caridade moral, porque não é ação a caridade moral? E a caridade material não um exemplo? Quem faz, faz assim. Não espera acontecer. Pega o prato e o garfo e vai lá. Abre a boca, meu filho, vamos comer. Olha outro exemplo aí. Eu não sei que idade teria o Divaldo, nem sei se o professor Jorge André se lembraria, mas eu acho que por volta de uns 35 anos. E o Chico ali, olha, todo risonho, feliz com aquela criança se alimentando, dentro do seu projeto de amor. E aí, ignore a mão esquerda o que dá à direita. E um registro de Vicente de Paulo, chamado Santo, porque vivia a caridade. E olha onde está isso. Na pergunta 888A do livro dos Espíritos. E por quê? Porque esse foi o primeiro livro a ser publicado. E é o nosso manual, é o nosso livro de cabeceira, é a nossa fonte de consulta. Também está ali o exemplo de um espírito que viveu o amor, Vicente de Paulo. Toda a caridade que ele pôde praticar. E uma vez disseram que ele se queixava da ingratidão dos pobres. E ele disse, mas isso é evidente, mas não me impede de amá-los. Porque nós somos ingratos. Basta que contrarie nossos interesses. Mas ignore a mão esquerda o que a mão direita der. Vicente de Paulo. 888A. Gostei muito deste quadro, caridade moral e caridade material. Então, na revista espírita, como o bom jardineiro que conserva e multiplica suas flores, estais encarregados de semear e de cultivar em vosso campo moral as flores que, brilhantes e vivazes, serão o emblema da verdura e das cores eternas. O coração humano é um solo fértil, é afeição, e em doces, dulcere, sentimentos, docilidade, um campo cheio de sublimes aspirações. Quando é cultivado pelas mãos da caridade, lógico, e da religião. Adivinha quem? Pois é, ele mesmo, Agostinho, chamado Santo. Isto está na Revista Espírita, de 1886, e o trabalho que lá ele escreve, o título é O Trabalho. Então, só pode existir trabalho produtivo e útil, quando for com amor, por entusiasmo de amar. Este é o recado de Agostinho. Caridade. Caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre em sua Boa Nova. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Emmanuel, isso está em Vinha de Luz, convidando-nos a ser os Paulos de Tarso da era da tecnologia, e nós temos a ferramenta para isso, e nem precisamos ser lapidados.
A gente pode ser perseguido, caluniado, isso já faz parte do jogo. Porque estamos aqui para melhorar, mas Emmanuel nos pede, do século XX para o século XXI, que vivamos como Paulo, crucificados no amor. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Aí está, então, justificado, na pergunta 888, Instrução dos Espíritos, a grandeza e a capacidade deste campo que é o amor. Falamos aqui em nosso último encontro sobre um momento ímpar de Pedro, do amor que ele tinha a Jesus. E pouco antes de tudo acontecer, Jesus questiona ele 3 vezes sobre o amor dele, Pedro, para Jesus. E como a arte espírita é pródiga, nós vamos apresentar a vocês agora como a música espírita conta este momento em que Pedro é dito a ele: você vai ser crucificado agora, abjura ou morre. Ele disse: como é que vocês vão me crucificar? Disse: como fizemos com o teu mestre. Ele disse: de jeito nenhum. Vocês vão me crucificar, mas com os pés para o alto. E vamos ver como a arte espírita, como nos ensina Allan Kardec, é uma grande forma de divulgar o espiritismo, canta este momento. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te arruo João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crer te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu.
a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus. e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás servas eternas. Vem que eu te farei um pescador de homens. E aqui, esta obra que está aqui à nossa disposição no ICEB, desse Espírito que norteia o nosso trabalho hoje. Meus filhos, Jesus, o nosso mestre. Amor, o nosso clima. Caridade, a nossa bandeira. Serviço, a nossa bênção. Sim, filhos do coração. Quanto nos seja lícito, tanto quanto pudermos, seja com quem for, em toda parte, em qualquer tempo, à frente de todos, ante quaisquer circunstâncias, por todos os modos justos, nos mínimos gestos, sem restrições, de qualquer natureza, como nos seja possível, através dos sentimentos, pelo veículo das ideias, pela forma das palavras e pela força das ações, levantemos o nosso estandarte de luz, que em tudo a caridade, por presença do Cristo, resplandeça de nós para com os outros, com esquecimento de nós próprios, para que o reino eterno do Pai Celestial seja instalado, enfim, em nossos corações, agora e para sempre. Fabiano do Cristo e de Cristo.